Minha sogra me chamou de interesseira na frente das vizinhas. Aquelas palavras caíram na calçada como se fossem pedras, e todas elas riram como se eu fosse um espetáculo barato. Escuta minha história até o final e já comenta de que cidade você está me vendo, porque isso que eu vou contar não é só sobre humilhação, é sobre como tudo o que eu achava sólido desmoronou e, aos poucos, me forçou a virar a dona do meu próprio destino. Eu sei que parece dramático, e é, mas prometo que cada detalhe vale a pena. Fica comigo. Naquele dia, o sol batia fraco entre as folhagens do ipê e a rua inteira parecia ter combinado de aparecer na calçada. Eram as conversas de sempre. Quem tinha limpado a laje, quem tinha encontrado vaga no estacionamento, quem tinha comprado fralda mais barata. Eu estava ali, com um café na mão, tentando sorrir quando ela começou. Não foi um resmungo, foi uma sentença. Ela só quer o dinheiro do meu filho, disse ela, com a voz alta e afiada, olhando para mim como se eu fosse um objeto que pudesse ser descartado. A palavra interesseira saiu dela como se fosse a verdade incontestável, e naquele momento eu me senti menor do que o vento que sacudia a cortina da nossa sala. A humilhação pública tem um gosto particular. Mistura saliva, lágrimas contidas e a sensação de que todo mundo viu um segredo seu sendo posto à venda. Eu poderia ter reagido com raiva, poderia ter gritado, mas a dor entrou primeiro, não por fraqueza, por uma espécie de proteção interna que me fez medir cada movimento. As vizinhas cochicharam, algumas desviaram o olhar, outras, sem coragem de contrariar a líder do grupo, concordaram com acenos. Ali, naquele jogo de olhares e sorrisos falsos, eu entendi que quem inventa uma história tem o poder de moldar o mundo ao redor. E eu, naquele instante, me vi impotente diante de uma mentira plantada como semente. Mas há algo que acontece quando alguém te acusa em público. O silêncio se torna cortante e a curiosidade das pessoas vira punhal. Foi então que uma senhora, da outra ponta da calçada, aproximou-se e falou baixo. Tão baixo que só eu pude ouvir. Eu vi algo na loja. As palavras dela abriram um pequeno facho de luz no breu daquilo que eu estava vivendo. Eu mal sabia que aquela frase seria o começo de uma tempestade maior. Escuta, eu poderia ter me agarrado àquela frase como a salvação imediata, e talvez tenha feito isso por dentro. Por fora, mantive o sorriso fino de quem aceita o mundo como ele é. Ainda assim, aquela frase criou um loop na minha cabeça. Algo maior estava por trás daquela acusação gratuita, algo que ninguém ali imaginava. Quero que você sinta a mesma pontada que senti, a vergonha de ser julgada sem defesa, o medo de perder quem eu tinha, e a curiosidade cruel sobre o que tinha sido visto naquela loja. Eu sei que você já se pegou, em algum momento, sendo julgado por algo que não fez, e é por isso que minha história bate direto no peito. Há uma dor universal e terrível em ser reduzida a uma palavra. E havia, naquele momento, outra promessa. Se aquela vizinha sabia algo, ela poderia mudar a maré, mas o que aconteceu depois foi ainda pior. Eu poderia ter corrido para dentro de casa, trancado a porta e deixado que a rua dissolvesse a imagem que criaram de mim. Ao invés disso, respirei fundo e decidi que precisava entender o porquê daquela acusação. Não por orgulho, nem por teimosia, por medo real de perder o que eu mais prezava. Eu era mulher, nora, mãe, e havia uma linha invisível entre manter a paz e aceitar a injustiça. E quando a linha é cruzada por quem deveria te proteger, o resto do caminho exige coragem que eu ainda não sabia que tinha. Por isso, segue comigo. Eu não contei tudo nesse momento. Só preparei o terreno. E agora te contarei como começou o pesadelo. Sou uma mulher comum. Não digo isso para me diminuir, mas para aproximar. Sou mãe, sou nora, trabalho, arrumo a casa, sonho com uma vida tranquila e com pequenas alegrias. Um jantar em família sem brigas, um abraço que dure um pouco mais. A minha rotina era marcada por sacrifícios silenciosos que pouca gente via. Acordava antes do sol para preparar o café, conciliava empregos, pagava contas e cuidava da casa, como quem costura um vestido com restos de tecido. Eu sempre acreditei que era possível construir um lar com esforço e paciência. Me apaixonei por um homem que parecia querer o mesmo. Ele era carinhoso, protetor, e tinha um vínculo com a mãe que, à primeira vista, parecia saudável. Uma mãe zelosa, um pouco exigente, mas nada além do que se espera. Os sonhos que eu carregava eram simples e honestos. Estabilidade para os filhos, um sorriso verdadeiro na mesa do jantar, o respeito dos que conviviam conosco. Eu imaginava envelhecer ao lado de alguém que dividisse as contas e as alegrias. Eu imaginava visitar mercados e comentar apostos de receita com as vizinhas sem medo de ser atacada. Talvez esse seja o cerne do problema.
a inocência com que acreditei nas promessas e o esforço em não transformar nossa vida em um campo de batalha público. Mas, por trás dessa aparente normalidade, havia fragilidades. Minha confiança no meu casamento, meu medo de confrontar a sogra, a esperança de que amor e paciência pudessem domar qualquer conflito. Os sacrifícios eram muitos. Eu deixei empregos melhores por ter mais tempo com as crianças. Abdiquei de passeios e de vaidades para que as contas fechassem. Às vezes, caía no travesseiro pensando se aquilo era justo. Às vezes, olhava para fotos antigas e tinha inveja de casais que pareciam simples e felizes. Havia medo. Medo de ser vista como vagabunda, interesseira, alguém que queria viver às custas do marido. E havia também a contrapartida, a vontade de ser respeitada, de que a minha voz valesse tanto quanto a de qualquer outra na família. O contraste entre o que eu oferecia, trabalho, amor, cuidado, e o que eu recebia em troca, começou a aumentar como uma rachadura lenta numa parede que parecia sólida. No meio desse cotidiano, surgiram os primeiros atritos pequenos, comentários sutis sobre minhas compras, insinuações a respeito de minhas prioridades, recados mal colocados sobre a educação dos filhos. Tudo isso eu tolerei pensando se estava exagerando. Afinal, não dá para transformar toda mãe em vilã só porque ela cuida do filho. Mas a gota d'água foi aquela calçada, aquela palavra dita em voz alta, para que ninguém esquecesse. Foi ali que percebi que havia um jogo maior. Não se tratava apenas de opiniões pessoais, mas de uma construção sistemática para me colocar para baixo. E ainda não sabia que essa decisão, a de ficar calada, de tentar conciliar, custaria tudo o que eu julgava ter como certo. E agora te contarei como começou o pesadelo. Ela sempre soube como fazer uma cena pequena parecer um veredito. No começo, eram alfinetadas quase imperceptíveis, um sorriso cortante por trás de um elogio, um comentário sobre como eu gastava demais, ou sobre como minha maneira de cozinhar não era a ideal para a família. Depois, as pequenas farpas viraram lâminas afiadas. Eu descobri que ela tinha um arsenal de micro-humilhações prontas para qualquer ocasião, e gostava de usá-las em público, onde as palavras ecoavam mais fortes. Lembro de um almoço em que, diante de toda a família, ela comentou o preço das minhas roupas como se isso me definisse. Fez piada com o serviço que eu fazia em casa como se fosse um favor que eu prestava, e não parte da minha vida. Aquelas risadas, que saíam amassadas das bocas das vizinhas como se fosse uma atividade comunitária, soavam para mim como sinos de julgamento. Não é só a repetição que corrói, é a intenção por trás da palavra. E a intenção dela era clara: minar minha reputação até que eu me tornasse invisível. Ela plantou dúvidas na cabeça do meu marido com sutilezas. Uma pergunta sobre quem pagou aquela conta, um comentário sobre como uma jovem como eu tinha acesso àquilo, um recado que chegava através de terceiros como se fosse casualidade. Aos poucos, percebi que ela não me atacava apenas por implicância. Havia um padrão. Sempre que algo estava sendo decidido, ela aparecia com uma narrativa pronta para me tirar do centro. A máscara dela era impecável. Na frente da família, era protetora, preocupada. Nas entrelinhas, operava como acusadora. O contraste entre o rosto público dela e a crueldade privada era aquilo que me enraivecia e amedrontava ao mesmo tempo. Houve episódios que foram além das humilhações verbais. Uma vez, encontrei no balcão de casa um bilhete que parecia escrito por ela, insinuando que eu controlava gastos e que tudo teria que ser explicado. Era uma acusação passiva, uma semente de desconfiança que se espalhou. Em outra ocasião, ela apareceu de surpresa no consultório do pediatra, cruzando os braços e lançando um olhar que dizia mais do que qualquer frase. Depois saiu para fora e começou a contar para as vizinhas como eu não era mãe exemplar. E algumas delas acreditaram de pronto. Essas pequenas armações tinham um objetivo: corroer a minha credibilidade aos poucos, até que, quando viesse a grande acusação, ninguém mais duvidasse da versão dela. Eu sentia isso como um sufoco silencioso, um enredo sendo escrito sem que eu pudesse ler a última página. O que transformou o incômodo em ódio coletivo foi a forma como ela manipulava a percepção dos outros. Ela conhecia as leis não ditas da nossa rua. Quem fala mais alto comanda a opinião. Quem semeia dúvida colhe isolamento. E ela sabia também que algumas pessoas preferem acreditar numa história pronta a perder tempo com perguntas. Então ela regava suas mentiras com sorrisos e pequenas gentilezas que desarmavam qualquer tentativa de defesa. Chegou um ponto em que, quando algo dava errado,
um atraso, uma conta não paga na data certa, havia sempre uma explicação pronta. É ela que não administra, ela que vive às custas do meu filho. Poucas coisas alimentam mais a raiva do público do que a ideia de injustiça dissimulada. E eu, diante de tudo isso, via a arquitetura do ataque. Dinheiro, segredo, traição, dinheiro, porque ela dizia que eu só queria os bens do filho. Segredo, porque havia algo que alguém tinha visto na loja e que poderia arruinar minha defesa. Traição, porque o meu próprio par parecia vacilar entre mim e a narrativa construída pela mãe. Cada uma dessas pontas era um loop aberto na minha cabeça. Se o dinheiro era o motivo, quem havia plantado essa história e por quê? Se havia um segredo visto por uma vizinha, por que ninguém tinha me contado direto? E por que, em meio a tudo isso, o meu marido parecia escolher a versão dela com mais facilidade do que me ouvir? Essas perguntas giravam em mim como rodas de moinho. Quanto mais giravam, mais moíam minha esperança. A raiva das vizinhas se transformava em uma cortina que me isolava, e a cada cochicho, eu perdia um pouco mais do chão sob meus pés. Eu me vi como uma personagem numa peça, escrita por outra pessoa, sem poder retomar o roteiro. E naquele momento em que tudo parecia já definido, uma pista surgiu. Documentos fora do lugar, um recibo que não era meu, o celular que tocou com mensagens que desapareciam mais rápido do que eu podia ler. Eu comecei a juntar fragmentos como quem faz um quebra-cabeça achando que só falta uma peça. E se eu encaixasse, talvez a imagem por trás da mentira aparecesse. Mas o que descobri depois me deixou sem ar. A escalada foi rápida depois daquele suspiro de descoberta. Quando percebi que havia mais do que palavras, comecei a ser tratada de forma diferente, como se eu fosse uma ameaça. Minha sogra intensificou a atuação. Não bastavam as observações em público. Ela passou a criar situações que me isolassem de pessoas que poderiam me defender. Em reuniões familiares, ela organizava os assuntos de forma que eu ficasse fora do centro das decisões. Convidava as vizinhas para eventos onde eu sabia que não me encaixaria e fazia questão de elogiar, em voz alta, atitudes de outras noras como se fossem exemplos a seguir, deixando-me visivelmente deslocada. Foi uma estratégia calculada para que, diante dos outros, eu parecesse inábil ou menos merecedora. As pequenas humilhações viraram um desenho completo de vítima e vilã, e eu, no papel menos apetitoso, tentava reagir sem provocar uma guerra que me custasse o casamento. Isolamento é uma arma mais cruel do que o ataque direto, porque corrói as defesas sem permitir resposta. As pessoas começam a acreditar que aquilo que restou é tudo o que há, e a repetição é a forja onde a mentira se transforma em crença. Eu sentia a solidão crescendo em casa, telefonemas que não eram retornados, convites velados que nunca chegavam, o espaço afetivo que encolhia como um cobertor sujo. Cheguei a receber indiretas do meu próprio filho, comentários sufocantes sobre responsabilidades que deveriam ser minhas, e percebi que a mãe dele estava sorrateiramente reescrevendo a história da nossa família. Havia momentos em que eu me perguntava se o problema era realmente eu, e essa dúvida me consumia. Era essa ambiguidade que a minha sogra explorava. Ela não precisava provar que eu era má, apenas semear dúvidas suficientes para afastar aliados. Ao mesmo tempo, eu sentia um crescimento interno, um ponto de ruptura que incendiava a minha resistência. Havia uma fúria silenciosa que me impulsionava a investigar, a anotar, a guardar pequenos sinais que poderiam provar minha inocência. Eu comecei a observar atitudes, a guardar recibos, a procurar conversas que desapareciam. O ato de preparar minha própria defesa virou terapia e estratégia. Cada encontro com uma vizinha deixava um rastro de possíveis testemunhas. Cada compra, uma prova de minha honestidade. Cada olhar, um registro. Eu me transformei, aos poucos, em uma estudante da minha própria vida, aprendendo a ler o que antes eu deixava passar. E enquanto isso, a sogra ficava mais audaciosa, festejando pequenas vitórias como se fossem finais. Eu sabia que algo grande estava prestes a ser revelado. Uma peça-chave que tornaria impossível manter a sua versão por mais tempo. Senti o ar comprimido daquele momento, como antes de uma tempestade, e me preparei. O que vi nesse dia mudou tudo para sempre. No dia em que tudo começou a desmoronar de verdade, eu encontrei uma prova por acaso, ou talvez por insistência. Estava organizando uma gaveta da cozinha, daquelas que a gente mexe sem pensar, quando uma ponta de papel apareceu entre fotos e cupons. Era um recibo, do tipo que a gente nem guarda mais. Cabeçalho simples, nome da loja, data e um valor que eu reconheci de imediato. Meu coração apertou como se tivesse tocado uma sirene.
A data coincidia com a manhã em que eu dizia ter ido ao mercado sozinha. Naquela mesma manhã, minha sogra aparecera na casa com lágrimas e acusações, como se eu tivesse inventado tudo. Li o recibo uma vez, 2 vezes. Havia um item ali com uma descrição curta, quase críptica, serviço de apoio, e um valor que não batia com o que eu lembrava ter gasto naquela semana. Sei que pode parecer pouco, mas numa vida costurada por migalhas de verdade, cada migalha importa. Ao lado do recibo, encontrei uma etiqueta adesiva com o mesmo logotipo da loja que a vizinha mencionara naquela tarde na calçada. Era como se alguém tivesse deixado um rastro. A princípio pensei em devolver, em ignorar. Tantas pessoas me haviam dito que eu estava exagerando. Mas havia algo nesse acúmulo de sinais que me dizia o oposto. Não era paranoia. Era padrão. Eu comecei a vasculhar mais. Havia mensagens apagadas, conversas que o meu marido dizia não se lembrar de ter tido, e pequenos extratos bancários que pareciam fora de ordem. Cada fragmento mudava a percepção. O problema não era apenas uma palavra cruel dita em público. Era um mecanismo de tirar a minha credibilidade, peça por peça, até que eu não me reconhecesse mais. A vizinha que havia mencionado a loja topou conversar comigo discretamente. Ela veio com o medo estampado no rosto. Medo das represálias, medo de ser ostracizada por ter falado demais. Mas falou. Contou que, naquele dia, viu minha sogra entrar numa loja do outro lado da cidade com uma sacola suspeita. A descrição era vaga no começo, mas quando a vizinha disse que ouviu uma conversa entre minha sogra e a atendente sobre não deixar rastros e usar o nome do filho para facilitar, eu senti o chão desaparecer sob meus pés. Não consegui segurar o loop mental. Se havia ali uma combinação de transações e conversas evasivas, por que alguém fabricaria uma acusação contra mim e, ao mesmo tempo, mexeria nas contas do filho dela? Quem ganharia com isso? A resposta vinha em pedaços. Decidi buscar câmeras. A ideia parecia exagerada, quase paranoica, mas era a única forma de transformar suspeita em algo que pudesse ser mostrado a outros. O sobrado próximo ao mercado tinha uma câmera voltada para a rua. Conversei, supliquei e, com muita paciência, consegui que o dono me liberasse algumas horas de imagens. Ao rever aquelas imagens, era como assistir a um filme onde eu já sabia o final. Minha sogra entrou na loja com ar compenetrado. Saiu instantes depois com uma sacola que ela tentou disfarçar. Em um flash, aparece a atendente colocando algo na sacola e trocando bilhetes. A imagem não era perfeita, havia sombras, mas a sequência batia com o recibo encontrado na minha casa. A vizinha confirmou, reconheceu a sacola. Um nó se formou na minha garganta. Eu sentia a verdade se formando como um bloco de gelo crescendo ao meu redor. Frio, cortante, inevitável. Ainda assim havia lacunas. Por que minha sogra faria isso? O que ela ganhava ao jogar a culpa em mim? Havia o dinheiro, claro, mas também havia um jogo de poder. Quem comandava a narrativa da família dominava o coração das pessoas. Precisava, portanto, de algo mais contundente que imagens tremidas e um recibo esquecido na gaveta. Comecei a investigar conversas antigas, mensagens de texto deletadas que, por sorte, ainda apareciam em backups, e registros de compras no cartão do meu marido que não batiam com as notas que chegavam ao nosso e-mail. Havia um padrão de trocas e devoluções que não condizia com a versão que me imputavam. Era como montar um mosaico. Cada fragmento montado revelava uma figura mais clara, e o que aparecia não era bonito. Enquanto organizava as provas, a minha sogra parecia ainda mais segura de si. Ela andava pela rua como se nada tivesse acontecido. Conversava alto com as vizinhas e oferecia conselhos, usando a sua postura de mãe preocupada como escudo. Essa arrogância só me dava mais combustível. Em segredo, passei a anotar datas, horários, testemunhas. Visitei a loja em horários diferentes para conversar com funcionários que não sabiam dela. Alguns fecharam-se, outros foram evasivos. E um par de atendentes, com olhos que evitavam o meu rosto, deixou escapar detalhes. Havia devoluções feitas em nome do meu marido, embalagens que não batiam com o que tínhamos em casa. Não era uma trama abstrata. Era uma colcha de retalhos feita de mentiras recicladas. Havia também um elemento íntimo que doía mais que qualquer recibo ou imagem: o olhar do meu marido, que oscilava entre dúvida e defesa condicionada. Eu tentava mostrar a ele os documentos que encontrava, mas cada prova precisava ser apresentada com calma, sem acusações diretas, porque sabia que se eu partisse para confronto, ele recuaria. Então ensaiei.
Escrevi o que diria, compus perguntas que o fizessem pensar, e evitei usar palavras que o fizessem me sentir como acusadora. Era uma dança delicada. Precisava que ele visse sem sentir que estava sendo empurrado para o meu lado. Ao mesmo tempo, percebia meu próprio medo de que, se eu falhasse, perderia muito mais do que respeito. Perderia a confiança, a família, a reconstrução do que havíamos construído. A descoberta mais cruel não vinha de documentos ou imagens, mas de uma conversa que eu ouvi por acaso, através de uma janela semiaberta. Minha sogra, em um tom que dispensava cortesia, confessava a uma amiga: "É preciso que ela pareça suspeita, assim ele volta para mim." Essas palavras eram uma punhalada que inflamou algo dentro de mim, a certeza de que não se tratava apenas de dinheiro, mas de controle. Entendi que a humilhação pública era uma arma para me tornar invisível e devolver ao posto de submissão. E com esse entendimento veio a necessidade de agir. Eu não podia mais ser só a vítima que aceitava o papel. Precisava planejar uma resposta, mas a resposta tinha que ser perfeitinha. Sem ruído, sem espaço para que ninguém tentasse reescrever a história. Segurei o que sabia, organizei as provas e prometi a mim mesma que, quando chegasse a hora, nada sobraria da construção dela. Pensei que já tinha visto de tudo, mas estava errada. Aquele momento de preparo foi um trabalho artesanal de paciência e precisão. Não era apenas sobre mostrar a verdade, era sobre desmontar a narrativa dela através de fatos irrefutáveis e timing. Comecei a montar um dossiê, extratos, recibos, imagens, declarações de testemunhas, registros de visitas ao mercado, anotações dos horários. Procurei um advogado com quem confidenciei parte do meu caso. Ele ouviu, pediu calma e reforçou: "A melhor arma é a prova." Enquanto isso, ensaiei como expor a verdade sem parecer vingativa. Não queria humilhar. Eu queria justiça. Cada movimento foi pensado para minimizar o dano emocional às crianças, para preservar aquilo que ainda restava do nosso lar. Planejei uma estratégia de confrontação pública, mas com regras. A primeira parte exigia uma testemunha imparcial. A vizinha que tinha visto a cena na loja concordou em depor, não por prazer, mas porque também havia percebido uma injustiça no comportamento coletivo da rua. Eu precisava de aliados discretos e honestos. Em seguida, marquei um encontro casual numa festa de bairro, onde minha sogra gostava de se exibir. Seria uma ocasião onde sua máscara social estaria mais evidente. Eu, por outro lado, teria provas e depoimentos. A ideia era criar um choque de realidade que tornasse impossível continuar com a farsa. E claro, havia o elemento legal. O advogado me orientou a levar cópias dos extratos ao banco, a pedir oficialmente as imagens das câmeras e a solicitar declarações por escrito das atendentes da loja. Era uma preparação que misturava lei e teatro, cautela e dramaturgia. Mesmo com tudo isso, a dúvida corroía. Será que vai dar certo? Havia um medo palpável de que, mesmo com montes de provas, a narrativa dela fosse tão bem aceita que eu voltaria ao ponto de partida. Tentei controlar esse medo transformando-o em verificação, rechecando documentos, confirmando horários, relembrando testemunhas. Meu marido, por sua vez, passava por variações de comportamento, às vezes distante, às vezes protetor. E eu sabia que, sem convencê-lo, qualquer demonstração pública poderia ser interpretada como uma briga de casal. Por isso também incluí pequenos passos para aproximá-lo sem forçar. Contei com a ajuda de uma prima dele que começara a questionar as coisas e que eu sabia que tinha bom senso. Aquela prima seria uma espécie de mediadora, uma presença neutra para que meu marido pudesse ouvir sem sentir que estava sendo atacado. A arrogância da minha sogra crescia a cada dia. Ela começou a falar alto sobre como a verdade vinha à tona e a ironizar em jantares a insegurança das mulheres da rua. Era como se ela festejasse uma vitória antecipada, e isso me revoltou. Sorri por dentro, guardando cada palavra. Sabia que a arrogância é a própria fraqueza do miserável. Quem precisa mostrar força demais, geralmente tem medo de ser desmascarado. Com todas as peças alinhadas, prometi a mim mesma que o confronto seria feito com frieza e precisão, não com gritos. Eu queria que a moralizante fosse exposta diante de todos, com suas contradições claras e as provas na mão. Havia uma promessa de confronto épico no ar, uma cena que poderia reconstruir ou destruir o que restava. E então, chegou o dia que tudo mudou. Chegou o dia da festa de rua, aquela programação que minha sogra adorava transformar em palco para sua bondade performática. Eu sentia o peso das provas na bolsa como se fossem uma responsabilidade física. Extratos, fotos das imagens das câmeras, o recibo amassado, anotações com horários e nomes. Em vez de tremer,
Senti uma calma estranha, como a de alguém que aprendeu a transformar medo em foco. A rua estava enfeitada, crianças corriam entre mesas, e ela entrou com aquele ar de comando que sempre teve. Sorriso largo, voz alta, conselhos distribuídos em pequenas porções. Ao meu lado, a vizinha que tinha visto a cena na loja segurava meu braço com firmeza, e a prima do meu marido mantinha-se distante, pronta para intervir se as coisas saíssem do script. Eu me coloquei no meio daquele cenário com a decisão de quem sabe que não há retorno. Ou desfaço a mentira, ou a mentira me consome. Falei pouco. Não queria transformar o momento em briga de família. Queria que fosse uma exposição de fatos. Chamei a atenção do lado de fora. Pedi silêncio com o olhar. E no meio do murmúrio coletivo, comecei a falar. Não com ira, mas com clareza. Mostrei o recibo, falei da sacola, descrevi a lógica das transações. Não era um desabafo emocional. Era um relato de provas. Enquanto eu falava, vi o rosto dela mudar. Não mais o teatro da indignação, mas o pânico sutil de quem percebe que um roteiro foi virado ao contrário. Algumas vizinhas franziram a testa, outras cruzaram os braços, como se procurassem as peças que faltavam. A cada documento que eu mostrava, o desenho que ela havia pintado de mim começava a desbotar. A tensão explodiu quando uma das atendentes da loja, que eu havia conseguido convencer a falar comigo antes, apareceu na festa. Ela caminhou entre as mesas com uma expressão cansada e, em vez de delicadeza, disse em voz baixa, porém firme. Descreveu a entrega, os bilhetes trocados, a devolução feita em nome do meu marido. Não foram palavras poéticas, foram fatos secos que cortaram o ar. Lembrei das vezes em que minha sogra se vangloriara em jantares, das risadas enfileiradas das vizinhas, e senti uma onda de alívio e incredulidade simultâneas. Alívio, porque a verdade finalmente era dita. Incredulidade, porque eu quebrara a cadeia de silêncio tão meticulosamente construída. Meu marido estava ali, e o momento de sua reação parecia um ritual decisivo. Ele hesitou. E esse hesitar foi o que me fez entender o tamanho do dano que a manipulação tinha feito. A confusão em seus olhos falava de um homem dividido entre a lealdade aprendida e as provas irrefutáveis. Ele pegou os papéis, leu, e por um segundo, seus ombros cederam, como se o peso de anos de mentiras o trouxesse à tona. Não houve gritos. Houve um silêncio cortante que fez com que as pessoas ao redor prendessem a respiração. Eu não carregava o desejo de humilhá-la. Queria que a verdade existisse. Simples assim. Quando minha sogra tentou falar, sua voz saiu trêmula, e a sua habitual eloquência desfez-se em desculpas mal ensaiadas. Testemunhas que antes riam agora olhavam com suspeita. A máscara caiu. Mas um clímax não é apenas exposição, é também cena. A sogra, desesperada, tentou reverter a maré com uma artimanha. Trouxe à tona um bilhete antigo, recortado, que colocava dúvidas sobre a validade das minhas provas, insinuando que eu tinha plantado evidências para incriminá-la. O público riu por um segundo. A dúvida ainda é um terreno fértil para quem sabe manipular. Foi quando a atendente, com voz firme, respondeu: "Esse bilhete? Eu mesma guardei cópia do que ela nos deu. O original está no livro de ocorrências." A prima do meu marido, que havia ficado neutra até então, aproximou-se e disse que havia conferido com o comércio e que os extratos batiam com minhas anotações. O efeito foi como uma onda que varre areia. A tentativa de desacreditar minhas provas foi, por fim, desmontada. Houve ainda outro momento que queimou de vez a narrativa dela. Um vídeo que eu havia conseguido, com imagens tremidas, mas suficientes para mostrar o movimento das mãos e a sacola saindo da loja. Enquanto as imagens passavam em um celular que eu projetei para poucos, uma vizinha reconheceu a voz dela em uma gravação curta. As pessoas começaram a murmurar em uníssono, olhos se encontrando, e o calor da festa transformou-se em um frio coletivo. Senti que o universo dá um modo teatral para retornar a verdade ao seu lugar, e naquela ocasião, cada peça que eu juntara encaixou-se como se sempre tivesse sido parte de algo maior. E então veio o impacto maior. Meu marido, diante das provas e diante da reação do grupo, olhou para a mãe e pela primeira vez falou com firmeza: "Mãe, não sei por que fez isso, mas não aceito que destrua nossa família." Aquela frase foi um estrondo. Ninguém havia visto ele ser tão direto com ela. Ela, por sua vez, mostrou um lado que poucos conheciam, não a mãe protetora, mas a manipuladora que acusava para manter o controle. Alguns chamaram aquilo de libertação, outros de catástrofe. Para mim, foi uma vitória cortada por um gosto amargo,
porque palavras cortam, mas não reconstroem as coisas que as mentiras desgastaram. O clímax teve também um lado íntimo e humano. Vi em alguns rostos um conflito entre compreensão e medo de se posicionar. A rua inteira, que dias antes ria das minhas supostas falhas, agora olhava para a sogra com suspeita renovada. Havia olhares que buscavam reparar a injustiça coletiva. Eu me sentia estranhamente vazia e plena ao mesmo tempo. Vazia porque a humilhação tinha deixado marcas profundas. Plena porque havia conseguido transformar o que parecia apenas um rumor em verdade. Foi um confronto que me deu dignidade pública, mas não apagou as feridas privadas. E enquanto eu respirava esse ar de conclusão, uma voz no meu ouvido, vindo de alguém que eu julgava ser aliado, disse: "Isso não resolve tudo. O que ela fez ainda pode ter consequências maiores." E a frase caiu como um aviso sombrio. Mas o pior ainda estava por vir. A vitória pública teve um gosto agridoce e uma fatura alta. Depois do confronto, o cenário mudou, mas nem tudo se recompôs de imediato. Minhas noites tornaram-se insones, cheias de reflexões sobre as perdas e ganhos. Perder a confiança de alguém que você ama dói mais do que ser mal falada na rua. Machuca de um modo que a palavra injustiça parece pequena diante da ausência de afeto. A primeira reação mais dolorosa veio do meu filho, aquele que cresceu ao meu lado e que eu sempre achei que me veria como porto seguro. Ele ficou dividido. Em casa, o clima ficou gelado e as conversas curtas. O abraço que eu esperava não veio. Ele se afastou nos dias seguintes, evitando me olhar nos olhos e preferindo a companhia da mãe dele. A sensação de perda foi imediata e cortante. Não era apenas a ruína de uma reputação, mas a percepção de que minha presença agora era questionada dentro do próprio lar. A família, que antes tinha sido um tecido de segurança, começou a desfiar como um fio puxado. Algumas pessoas que antes sorriam ao meu lado passaram a me olhar com reserva, como se não soubessem mais qual era o meu lugar. Convites cessaram, ligações diminuíram, e a casa que eu lutei para manter começou a parecer estranha, quase neutra. Havia momentos em que me perguntava se eu havia exagerado, se a exposição pública não teria sido um erro que precipitou mais dores. As dúvidas se tornaram companheiras noturnas. Fiz o certo? Poderia ter evitado? Será que consegui manchar algo que jamais será reparado? Essas perguntas mordiam minha autoconfiança e me colocavam diante de um abismo moral. A solidão se instalou de um jeito que as palavras não alcançam. No café da manhã, as cadeiras vazias pareciam acusar-me. No olhar rápido do meu filho, eu via um julgamento que não era totalmente racional, era afetivo e por isso mais difícil de enfrentar. O que me restava era a lembrança do momento em que as provas caíram no colo das pessoas e a certeza de que, ao menos, eu não havia mentido. Ainda assim, a culpa de haver exposto a verdade de forma pública me acompanhava. Havia consequências práticas também. Amigos que se afastaram por medo de tomarem partido e outras relações que encolheram como se um terremoto social tivesse passado pelas vidas de todos. Em meio a essa ruína inicial, senti algo que misturava dor e aprendizado. O processo de reconstrução começou com pequenas coisas. Telefonemas tímidos de vizinhas que pediam desculpas em voz baixa, mensagens de apoio que surgiam discretamente e um pedido de conversa do meu filho que eu temia e desejava ao mesmo tempo. Eu não sabia se o caminho de volta seria possível, nem se o perdão que esperava seria generoso. Havia um aprendizado duro. Nem sempre ter razão é o mesmo que ser absolvida no coração dos que amamos. E enquanto me afundava nesse mar de perguntas, ouvi rumores de que a sogra planejava medidas legais, que havia tentado manchar ainda mais meu nome com acusações formais. A sensação foi de ser pega de novo, como se a cada vitória eu tivesse que pagar um preço maior. E então aconteceu algo inesperado. Os dias que vieram depois do confronto foram um emaranhado de ruídos, mensagens que chegavam em horários estranhos, comentários em voz baixa quando eu passava e a sensação constante de que alguém observava cada movimento meu. Minha sogra, agora desacreditada em público, trocou a fleuma da acusadora pela postura de vítima e foi aí que a reviravolta começou a tomar forma. Ela não se convenceu de derrota, simplesmente mudou de tática. Em vez de escárnio aberto, passou a ensaiar fragilidade. Passou a falar de saúde, de solidão e de como tudo aquilo a deixara abalada. Era um teatro sutil. Lágrimas pontuais, atitudes calculadas para despertar compaixão e confundir quem ainda carregava dúvidas.
A primeira vez que a vi chorar na frente de uma vizinha, senti um frio que não vinha do juízo alheio, mas de algo mais íntimo, a possibilidade de que alguém poderia usar até a dor para inverter a narrativa. Por alguns instantes, pensei em me compadecer. Pensei que talvez o que eu queria, justiça, pudesse conviver com misericórdia. Quase me deixei levar por esse impulso. Foi um fio que quase me puxou para o lado dela, não porque eu acreditasse nas desculpas, mas porque a emoção pública é uma armadilha convincente. Quase cedi, e nesse quase está a verdade. Por segundos vacilei. A dúvida me corroeu. Será que eu estava exagerando ao colocar tudo às claras? Será que havia lugares onde a verdade, mesmo quando provada, ainda não precisava ser exposta daquela maneira? Essas perguntas me atravessaram com a intensidade de facas finas. Quase me calei por medo de parecer cruel. O que ela disse nessa hora me deu calafrios. Em meio ao choro contido, ela murmurou o nome do meu marido de um jeito que sugeria parceria e abandono. Insinuou que eu era uma ameaça à família, que eu queria arrancar o filho dela do colo da relação que havia construído com ele. A frase soou como uma acusação reversa, uma tentativa de transformar a percepção. Ela quer o seu lugar, implicava o sussurro. E naquela pequena sentença, havia a intenção de girar os sentimentos do meu marido, de plantar uma semente que fizesse com que ele me visse como rival e não como companheira. Foi uma artimanha quase perfeita, emocionar os outros ao ponto de fazer com que a razão cedesse. Ao ouvi-la, senti que a luta não seria só contra provas, mas contra narrativas que feriam o coração das pessoas. A estratégia dela teve efeito em alguns. Algumas vizinhas começaram a hesitar, a temer o desconforto de ter escolhido um lado. O ambiente social se tornou um campo minado emocional. Onde antes se pedia opinião sobre preços de mercado, agora se ponderava quem é de fato a parte mais machucada nessa história. Essa ambivalência multiplicou o desafio de provar inocência com fatos, porque emoções são mais voláteis que documentos, e muito mais contagiosas. E foi nesse momento que percebi a dimensão do que enfrentava. Não era apenas uma guerra de evidências. Era um duelo de narrativas que disputavam não só a verdade, mas os afetos das pessoas ao nosso redor. Minha própria certeza oscilava. Havia noites em que eu acordava suada, com o coração batendo como se tivesse corrido uma maratona. Em outras, eu me via praticando o diálogo perfeito. Palavras que soariam firmes, mas não cruéis. Havia também um impulso humano e simples. Eu queria que meu marido me visse além das acusações. Queria que ele entendesse que a minha exposição visava apenas recuperar a verdade, não destruir ninguém. E foi nesse entendimento que, de maneira quase imprudente, deixei espaços abertos para o diálogo. Busquei conversar com ele em momentos calmos, mostrei fragilidades, disse o que doía. Às vezes o olhar dele suavizava. Outras, aparecia um muro. Havia um movimento imperceptível de volta, um reconhecimento tardio de que talvez ele tivesse sido manipulado mais do que cúmplice pleno. Nesse limiar de incertezas, a sogra tentou uma manobra clássica de reconciliação pública. Cartas e visitas, gestos que pareciam pedir perdão. Ela trazia palavras doces e uma voz que implorava compreensão. Alguns, cansados do conflito, aceitaram esse tipo de apaziguamento fácil. Eu, por dentro, sentia a pressão de retribuir com algo semelhante, oferecer um gesto que selasse tudo e encerrasse o dano. Mas havia no meu peito algo que me impedia. Eu sabia que o perdão sem reconhecimento verdadeiro não cura, apenas adia o risco. E então veio a tentativa mais ousada dela, um pedido formal de conversa em que se dizia arrependida e disposta a reparar. A sala se encheu com a expectativa de um ato de redenção. Eu quase acreditei que aquilo poderia ser o fim, quase. E então, num desses encontros ostensivos, algo se revelou de forma inesperada. A sogra começou a narrar pequenos episódios de sua vida, justificando atitudes com perdas que eu não conhecia. Falou de uma infância dura, de medos antigos, de uma solidão que a corroía. A narrativa parecia tocar um ponto humano, a escassez que gera posse e a angústia que transforma cuidado em controle. Por um lado, era humano escutar isso. Por outro, era perturbador reconhecer que o que me atingia vinha de uma ferida antiga dela. A trama deixou claro que, embora eu fosse vítima de atos calculados, havia também uma mulher ferida por trás daquela personalidade agressiva. A descoberta foi ambígua. Senti compaixão e, ao mesmo tempo, alerta. A compaixão quase me fez abaixar a guarda. O alerta me manteve firme. O público viu essa ambivalência como algo real e humano,
E, por alguns, isso causou mudança de opinião. A linha entre vilã e vítima tornou-se para muitos menos nítida. Foi quando a manipulação mais sutil ocorreu. Ela começou a buscar aliados que a vissem sob a ótica da fragilidade emocional. Pequenos eventos, um almoço onde aparecia abatida, um grupo de orações que pedia paz à família, geraram divisas de opinião. Havia, ainda, quem não aceitasse a ideia de colocar uma mulher sozinha contra o mundo, sem oferecer um ombro. Eu entendi que minha batalha precisava, então, de delicadeza e estratégia. Não era suficiente exibir provas. Precisava transformar percepções com humanidade sem abrir mão da verdade. Passei a dividir menos, a proteger mais, a escolher quem ouvir. Ao mesmo tempo, senti que a história ainda guardava voltas. Reviravoltas que eu não previa. E enquanto tentava encontrar um terreno comum, ouvi um comentário que me fez estremecer. Ela pode até estar doente, mas as atitudes têm consequências. A frase era curta e cortante. Eu entendi que a reconciliação, se viesse, seria parcial e custosa. Com o tempo, o meu marido começou a mostrar sinais claros de mudança. Não foi um rompante heróico, mas uma aceitação gradual. Ele veio conversar comigo, com o rosto cansado, e falou com honestidade pela primeira vez desde todo o tumulto. Não houve declarações grandiosas. Foram frases pequenas, quase corriqueiras, que me disseram mais do que comícios. Tenho pensado muito. Quero entender. Posso ter me equivocado. Essas palavras, simples e quase tímidas, significaram um abalo naquilo que eu temia mais, a perda irreparável do afeto. Ele não voltou de forma total. Ele se aproximou como alguém que revê suas convicções e encontra espaço para a dúvida. E foi esse movimento lento que abriu uma fresta, onde a confiança poderia um dia ressurgir. Ainda assim, a reconciliação foi parcial e cheia de condições não ditas. Meu filho, por exemplo, voltou a falar comigo em pequenos momentos, deixou de evitar meu olhar em público, mas manteve por um período longo uma distância emocional. As conversas eram protocolares, gestos medidos. Minha sogra, por sua vez, passou a alternar entre tentativas de reparar e pequenas provocações que pareciam medir até onde poderia ir sem perder apoio. Eu me via novamente em um tabuleiro onde cada peça movida representava uma escolha que afetava corações. Havia momentos de alegria genuína. Um almoço onde rimos de algo tolo, um abraço hesitante que durou 2 segundos a mais, e outros de frio absoluto, onde olhamos a cozinha como se ela tivesse se tornado palco de uma batalha perdida. A dúvida voltou como visitante habitual. Será que o perdão viria sem ressentimento? Será que a reconstrução seria possível sem apagar o que foi feito? No íntimo, lutei com a sensação de que, mesmo com pequenos passos de aproximação, havia algo que eu não queria abdicar, minha dignidade. Aceitar a reconciliação sem que houvesse um reconhecimento autêntico do dano seria trair a razão pela qual eu instiguei a verdade. Ainda assim, o amor por quem faz parte da minha vida me puxava para concessões. Era uma equação desigual. Quanto ceder para não perder quem se ama, sem, contudo, aceitar ser novamente diminuída? Foi então que, num dia comum, meu marido me chamou para caminhar e disse: "Quero tentar, mas com limites." Aquela frase foi uma espécie de trégua, não ainda paz, mas o começo de uma conversa que admitia a possibilidade de cura. Eu hesitei, pensando no longo caminho à frente, nos erros que poderiam persistir. E quando não esperava mais nada, recebi uma visita. Quando a visita inesperada entrou pela porta, trouxe consigo algo que eu já não esperava. Um documento assinado pela própria sogra. Um registro formal em que, com a letra trêmula e a voz de quem tenta explicar o inexplicável, ela admitia ter mentido sobre mim em vários momentos. Não foi uma confissão dramática como nos filmes, com lágrimas e arrepios. Foi um texto contido, cheio de justificativas, que mais dizia sobre as fraquezas dela do que sobre a minha culpa. Ao ler aquelas palavras, senti uma mistura estranha. Alívio imediato, como se um nó interno tivesse sido desatado, e também um vazio, porque a confissão nenhuma apaga o tempo perdido, os olhares que me feriram e as noites em claro. Ainda assim, havia ali um ato concreto que transformava a verdade em algo palpável. A admissão escrita tinha peso legal e moral, e isso mudou a roda do nosso convívio. A partir desse ponto, as peças caíram de forma mais rápida. A sogra perdeu a autoridade quase que instantaneamente. Não havia mais a mesma cumplicidade nas rodas de conversa da calçada, e suas tentativas de jogo foram vistas com novos olhos. Pessoas que antes evitavam se posicionar, agora tinham coragem para dizer que haviam sido influenciadas por um viés que
ninguém justificaria de modo racional. Não foi uma condenação coletiva. Não gosto de vitimizar nem de celebrar humilhações. Mas houve um reconhecimento de que a construção de uma mentira não duraria para sempre quando confrontada com provas e, sobretudo, com a própria palavra do agressor. A moral daquela vitória não foi vingança, foi a confirmação de que a verdade, mesmo tardia, reconstrói. Eu recuperei aos poucos a dignidade que haviam tentado arrancar de mim. A restituição material foi pequena perto do que se restaurou na minha alma. Pessoas pediram desculpas em privado, outras vieram com gestos humildes que tentavam colar fragmentos de relação como quem aderiva uma peça solta. Meu marido, que talvez tenha sido a peça mais ferida por essa teia de manipulação, mostrou remorso e desejo de reparar. Não houve um grande gesto que apagasse os meses de tensão, mas houve presença consistente. Conversas, pequenas atitudes que trouxeram de volta a confiança de forma lenta e sincera. É curioso como a reconstrução exige mais coragem do que o ataque. O perdão verdadeiro é uma obra que precisa ser erguida com paciência. Eu, que antes buscava apenas provar minha inocência, passei então a cuidar da reconstrução dos afetos, não por obrigação, mas porque ali estava algo que sempre valorizei, o desejo de que o lar fosse um porto e não uma trincheira. O vilão da história, ou melhor, a pessoa que assumiu esse papel, perdeu poder não por exposição vingativa, mas porque a própria comunidade começou a reconhecer os gestos de manipulação. Isso me trouxe uma lição prática. Às vezes, a justiça social nasce do trabalho coletivo de quem se recusa a aceitar um falso espetáculo. Quando vizinhas que antes riam passaram a telar a verdade, quando testemunhas que tinham medo optaram pela integridade, houve um deslocamento de energia que tornou insustentável a continuidade das ações dela. Percebi, então, que a força do indivíduo está, muitas vezes, na coragem de provocar um reencontro entre palavras e fatos. A verdade deixou de ser um segredo meu e tornou-se um bem comum. E essa transição mudou o tecido social da rua. Acredito que é nisso que mora parte da redenção verdadeira. Não em humilhar, mas em restaurar a ordem moral de uma comunidade. Mas a resolução não foi apenas externa, foi também interior. Enquanto a documentação legal colocava limites às ações dela, eu precisava curar o que restara de ferido dentro de mim. Passei a frequentar um grupo de apoio, a conversar com mulheres que haviam vivido humilhações parecidas e a aceitar ajuda de terapias que antes eu olhava com desconfiança. Descobri que a força não é apenas reagir, é permitir-se tristeza, é aceitar ajuda e transformá-la em aprendizado. Aos poucos, a humilhação pública deixou de ditar meu valor. Eu aprendi a redefinir quem eu era sem depender da opinião alheia, e essa foi talvez a mudança mais profunda. Recuperei a autoestima como quem regenera uma planta que achou estar morta, com água, luz e presença diária. Houve também consequências práticas para ela, não por meu desejo pessoal, mas porque seus atos agora tinham repercussão administrativa e legal. A confiança dos vizinhos diminuiu, e alguns serviços que dependiam de boa-fé foram revistos. Ao mesmo tempo, houve espaço para a reparação. Ela procurou aconselhamento, iniciou um processo de vigilância médica para lidar com a ansiedade, que, segundo alegou, a levava a manipular. Não é meu papel julgar a dor psicológica alheia, mas reconheço que admitir o erro e buscar ajuda é um passo que exige coragem. O que me trouxe paz foi ver que a história poderia terminar sem que a pessoa fosse anulada, e sim responsabilizada e orientada para a mudança. Isso elevou a resolução para além do simples triunfo pessoal e trouxe um aspecto humano que confortou um pouco as feridas abertas. A reconstrução familiar avançou com medidas concretas, conversas mediadas, terapia de casal e horários estabelecidos para que a influência materna não atravessasse as decisões do lar. Eu e meu marido firmamos regras, não como um punho, mas como uma colcha de proteção para nossos filhos e para o nosso relacionamento. Havia o temor de recaídas, e por isso fizemos um pacto de transparência. Checar contas, abrir conversas difíceis e expor receios antes que virassem acusações. Isso não é romântico, é trabalho duro e cotidiano. Ainda há dias em que a sombra do que aconteceu se aproxima, mas hoje sei como lidar, com diálogo, com provas quando necessário e com limites firmes. A dignidade recuperada foi a recompensa maior, porque se traduz em liberdade para ser eu mesma sem medo de uma acusação pública. Mas o mais importante não foi o que perdi, senão o que ganhei. A convicção de que mereço respeito e de que minhas escolhas valem tanto quanto as dos outros. Ganhei, sobretudo, autonomia emocional. Antes,
Antes, aceitava o desconforto para evitar conflitos. Hoje, escolho a serenidade do enfrentamento justo. A vitória moral foi recuperar a narrativa da minha própria vida, e isso, mais do que qualquer reparação externa, me deu paz. Ao recuperar o lugar que me pertence, pude também devolver ao meu filho e ao meu marido a oportunidade de reconstruir um lar que não se baseia em acusações, mas em verdades compartilhadas. Tive que aprender a confiar de novo, e essa confiança reconstruída é o que sustenta cada manhã em que amanheço sem o peso da culpa que me foi imposta. A transformação não terminou num final de conto. É um processo contínuo de pequenos atos. Voltei a participar das rodas da rua com outra postura, sem medo, mas com prudência. Voltei a rir sem calcular se o riso seria usado contra mim. Reaprendi a olhar para a sogra com olhos que contêm juízo, compaixão e limites firmes. Não me tornei indiferente ao sofrimento dela. Aprendi a reconhecer a dor que pode levar alguém a manipular, sem, contudo, aceitar ser sua vítima de novo. Essa linha, entre empatia e proteção de si, define hoje minha postura e me deu um tipo de autoridade íntima, a de quem não renuncia a si mesma. Quando olho para trás, vejo que a verdade teve custo, sim, mas também trouxe ganho. Perdi noites, paciência e, por um tempo, a confiança plena dos que amava. Recuperei, porém, algo que não volta por acaso, a integridade. Hoje, minhas conversas com vizinhas têm outro tom, menos julgamento, mais cuidado. E se há um legado imediato que quero deixar, é esse. Justiça e compaixão podem coexistir, e denunciar não precisa ser sinônimo de destruir, mas pode ser ato de reconstrução. O que veio depois foi agradecer por estar viva, e por, mesmo entre destroços, ter plantado sementes de verdade.